Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Muito boa noite a todos, estamos começando mais uma edição do painel aqui pela TV Erechim, sempre numa parceria com Sicredi Uniestados. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é poder contar, confiar e realizar. E Unimed Erechim, 53 anos dedicados à saúde. Unimed Erechim, que também está junto conosco aí desde quando nós iniciamos a realização do nosso programa painel aqui na TV Erechim. E hoje, até para provocar uma casualidade, aí, né, nós estamos aqui com um dos médicos diretores filiado à Unimed Erechim, que é o Dr. César Augusto de Toni. Antes de mais nada, deixa eu saudá-lo e agradecer a presença aqui. Uma alegria estar aqui, né, de novo, Adelar. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Penso que tem a relevância, né, o tema que a gente vai tratar hoje, para quem está nos assistindo. Sem dúvida. Bom, o tema que nós vamos tratar que o Dr. César vai dar os detalhes aí, é um evento em nível sul brasileiro, dos estados do sul do país, envolvendo as escolas de pais. Gostaria que o senhor ficasse à vontade para discorrer sobre quando, aonde e tal, depois nós vamos ver as razões disso tudo. Bom, a gente tem o retorno de uma atividade que nós fazíamos há alguns anos, que era um encontro das escolas de pais do sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E a gente foi surpreendido em 2020 com a pandemia, isso suspendeu todas as atividades, nossos encontros foram suspensos. Nós reiniciamos em 22 de forma virtual. Obviamente foi importante a tecnologia para que a gente pudesse se encontrar virtualmente, mas isso nunca tinha, obviamente, o mesmo significado de quando a gente se encontra fisicamente, principalmente nesses grupos de voluntariado. E esse ano era a responsabilidade do Rio Grande do Sul de organizar esse encontro. E a Escola de Pais de Erechim se candidatou a organizar esse encontro, a fazer toda a logística, enfim, a organização. E a gente trouxe para cá, ou seja, desde 2019, pela primeira vez, nós vamos nos encontrar fisicamente. Então, é bem relevante esse reinício, né? Obviamente que muito modificados em todos os aspectos pela pandemia, tanto do ponto de vista pessoal como do ponto de vista da estrutura. A gente teve muitas perdas, a gente teve escolas que acabaram se perdendo nesses anos de distanciamento, então a gente teve uma diminuição de contingente, né? Vamos talvez reunir menos da metade do que a gente conseguia reunir anteriormente. Mas de qualquer maneira, vamos estar aqui aproximadamente 100 a 120 pessoas, pertencentes às escolas de pais de várias cidades, aproximadamente terão 20 cidades representadas aqui, para debater esse reinício, né, e, de certa forma, uma reestruturação que a escola de pais vem sofrendo a nível nacional, né? Mudança de perspectivas,
mudança de alguns rumos, acrescentando novas temáticas aos nossos temas propostos, né, de trabalho. Ou seja, a gente tinha uma mercadoria para oferecer para o público, né, para os pais, que era única para todas as classes e para todas as faixas etárias. E a gente trabalhou nos últimos anos e vem diversificando esta proposta, né, levando mais direcionamento, mais especificidade na proposta dos temas tratados, classificando os pais com filhos de faixas etárias diferentes, porque a gente está olhando para essa necessidade de que é necessário começar mais cedo e a gente está direcionando isso. Então, tudo isso vai ser tratado agora para essa nova fase da escola, que já está com 63 anos de trabalho prestado no Brasil. Aonde vai ser e quando é que vai ser? Já tem um local? Vai ser no próximo fim de semana de 28 e 29. O local vai ser no Blue Open, que daí a gente consegue hospedar as pessoas que vêm de fora e a gente vai fazer o trabalho ali, não há necessidade de deslocamento nem para refeições, né? Nos oferta toda a comodidade e a gente não precisa sair do hotel. Então isso foi muito favorável para que a gente pudesse trazer esse evento para cá, né? Esses eventos estão sendo realizados desde quanto tempo, mais ou menos assim? A gente trabalhava no tempo mais antigo, no início da escola, aqui há 30 anos atrás, por exemplo, a gente fazia as revisões estaduais. Então a gente tinha encontro das escolas de pais de cada estado e tinha um formato muito semelhante ao que fazemos agora, os 3 estados juntos. Como houve uma diminuição do número de escolas e como também a gente aboliu, a gente tinha 2 revisões nacionais, que eram encontros para se tratar principalmente de aspectos do funcionamento das escolas, aspectos temáticos. A gente fazia essas revisões em São Paulo. Obviamente que isso traz um custo, como é voluntariado, nós não tínhamos e não temos até hoje nenhum subsídio para que a gente pudesse custear essas despesas de deslocamento e de acomodação, de alimentação fora. Isso começou a se tornar pesado para o pessoal da escola, né? E aí, para que essas coisas não ficassem prejudicadas, a gente optou pela regionalização, onde você pode fazer deslocamento em carro próprio, por exemplo, daqui até Curitiba ou uma outra cidade do Paraná, tu tem em torno de máximo 500 quilômetros. Então, isso tu pode fazer esse deslocamento assim e com menor custo. A gente optou por abolir as revisões nacionais, uma por ano, e abolimos também as revisões estaduais e colocamos essa revisão num evento juntando os 3 estados, com a sede sendo rotativa, um ano para cada estado. Então, esse ano é Rio Grande do Sul, ano que vem será no Paraná, no outro ano Santa Catarina e assim por diante, volta para o Rio Grande do Sul. E aí sempre tem uma cidade que vai também sendo rotativa, né, onde esses encontros são realizados. Doutor César, aonde surgiu a primeira escola no nosso país, a Escola de Paz? Ela surgiu em São Paulo. Na realidade, eu falei 63, contaminado pelos teus 53 anos da Unimed. Na realidade, nós temos 61 anos. A Escola de Paz nasceu em 1963, em São Paulo, trazida de um movimento que existia na Europa. Foi trazida por educadores católicos, religiosos, que vieram de congregações europeias na época. E trouxeram esse modelo e foram, obviamente, adaptando às nossas necessidades e à nossa realidade. Isso se esparramou por todo o país. Hoje nós temos em torno de 13, 14 estados que têm escola de paz. Ainda não se conseguiu, fruto até dessa dificuldade econômica e, né, da logística,
andar para outros estados. Mas ela está hoje funcionando em, se não me engano, 14 estados. E ela foi adaptada, porque ela veio da Europa, foi fundada a Escola de Paz com uma finalidade muito específica na época, que foi no pós-guerra, onde havia milhões e milhões de órfãos da guerra e que precisavam ser, crianças que precisavam ser acolhidas, precisavam ser orientadas, precisavam ser cuidadas. E aí se criou esse movimento para ter uma orientação psicopedagógica para cuidadores, para famílias acolhedoras, enfim, para instituições acolhedoras e poder dar o melhor para essas crianças. Este foi o início da escola. Depois ela foi se adaptando e passando a ofertar para pais comuns, para famílias comuns, né, esses princípios, esses ensinamentos que foram iniciados lá atrás. Foi uma importação, então, da Europa. Da Europa para cá. Nós tivemos em vários países sul-americanos. Ainda existe uma Federação Internacional de Escola de Paz. A sede da última informação que a gente tem estava, então, na Inglaterra, né? Mas, obviamente, não existe um padrão de funcionamento e de estrutura e de objetivo, porque são sociedades completamente diferentes. Não vamos comparar a nossa sociedade brasileira, por exemplo, com a sociedade europeia, com as famílias nossas e as famílias europeias, assim como não seria comparável, talvez, entre países da América do Sul, né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho da Escola de Paz de Erechim. Como é que está? Porque também passou esse período todo de pandemia e tal, né? São 2019 para 24, então são 5 anos aí de interregno, dá para dizer. Nós tivemos parados durante 3 anos, né? O ano passado a gente retomou, começamos a ter encontros novamente, e acho que foram 4 grupos que a gente trabalhou ano passado. E esse ano a gente tem um trabalho que foi iniciado ano passado e se finda agora numa casa de acolhimento de contraturno para crianças carentes do bairro Presidente Vargas. Então a gente fez um trabalho diferente, era um trabalho feito uma vez por mês, aos sábados pela manhã, com esses pais, porque na realidade se faz nesse ambiente um acolhimento das crianças, né? Se proporciona a elas esta convivência nos espaços de folga, né? E não era feito nenhum trabalho com os pais. Então houve uma parceria com o Rotary Club que mantém essa instituição e a gente fez um trabalho com os pais. Então a gente terminou esse trabalho agora esse ano e trabalhamos numa escola de ensino infantil, né, de acolhimento de crianças pequenas, que tem um convênio com a Prefeitura Municipal. Fizemos um trabalho em Centenário, foi um trabalho maravilhoso, a gente se deslocou lá com tempo feio, várias noites, abaixo de chuva forte e tal, mas a gente teve um belo retorno, né? A gente teve um grupo lá em torno de 50 pessoas e agora estamos trabalhando numa escola municipal, que é uma escola nova, que é no bairro Maria Clara. Então a gente tá trabalhando, além de fazer algumas palestras junto a instituições. Então há uma retomada. A gente teve muito cuidado de não perder nossos componentes e estamos num trabalho muito forte de trazer novas pessoas para dentro da escola que estejam dispostos a trabalhar no voluntariado. E a gente está preparando essa gente. Nós estamos hoje com 5 duplas parentais aí, alguns inclusive que ainda não têm filhos, são bem jovens, né? E que a gente está trazendo para que a escola possa ter continuidade. Há realmente esse risco, você forma um grupo, esse grupo às vezes se fecha, se acha autossuficiente, acha que está fazendo as coisas bem feitas, você vai andando e se despreocupa com isso, mas nós vamos envelhecendo, vamos adoecendo,
e nós não vamos estar por aí o tempo todo. Então, muitas escolas acabam fechando, que de repente as pessoas se pegam envelhecidas, sem mais o pique para tocar isso, e aí tu tem uma diferença, um gradil de diferença de idade, de propósito, de ideias muito grande com a geração mais nova que você vai tentar colocar para dentro, e tem dificuldade em levar gente para dentro, e você acaba fechando a escola porque não tem mais ninguém. Sim, mas vocês têm conseguido gente, digamos... Nós estamos conseguindo não manter. só novos membros, mas como casais, digamos, de idade mais nova. Sim, são novos componentes para dentro da escola e casais mais jovens. Ou mais seja, jovens, que estão na faixa etária que a gente estava quando começou há 37 anos atrás. Sim, e claro, as diferenças... mas o que, digamos, um casal que não tem filhos pode... Eu acho que seria a idade ideal para você participar de um trabalho desses, entendeu? Porque, obviamente, esses casais tencionam ter filhos amanhã ou depois. Todos eles têm a ideia de ter os filhos. E é importante a gente, cada vez mais, pensar em se preparar para isso, né? É aquela história, tu pode fazer um cursinho da escola de pais, participar de um círculo, tu vai fazer leituras, etc., quando tu tem os filhos e os problemas começam a aparecer, as dificuldades aparecem, porque o processo de humanizar uma criatura que veio ao mundo, ele não é tão simples assim. E quando a gente se depara com as dificuldades e a gente não tem que caminho tomar, não tem referências, porque hoje tu não pode querer educar os teus filhos do jeito que tu foste educado. Tu tem que ter critérios para saber o que é que usaram contigo que deu certo e que é bom, e o que usaram contigo que não era legal, e que de preferência eu não devo fazer e repetir isso. A tendência, se eu não tenho essa informação, ou não tenho informação nenhuma, é que eu repita com os meus filhos o padrão daquilo que fizeram comigo. Bom, eu não sou tão ruim assim, então não foi tão ruim comigo. Será que isto é suficiente? Quer dizer, nós somos hoje, humanos, uma triste frustração para quem criou esse ser humano. Porque a gente é muito aquém daquilo que poderíamos ser, todos nós. Usamos menos do que poderíamos a nossa inteligência, o nosso cérebro. Nós poderíamos ser pessoas muito melhores, mais solidárias, mais afetivas, mais sociáveis. Nós poderíamos ter um mundo absolutamente fantástico para se viver. Mas quem constrói esse mundo e essa sociedade são os humanos. Que humanos? Os humanos que foram produzidos pela sociedade. E nós continuamos a fazendo isso de uma forma repetitiva, às vezes, sem parar, sem pensar, sem ter um olhar crítico sobre o que estamos fazendo. Apenas estamos fazendo. E cada um faz do seu jeito, e ok, cada um faz do seu jeito. Porque por mais informações que eu tenha, e tu pode tê-las na mesma quantidade que eu tenho, tu não usará isso da mesma forma que eu uso. Concorda? Claro. Porque tu é um ser diferente de mim. Então, não se quer que todo mundo seja igual, mas se quer que você possa dar às pessoas o direito de poder desenvolver ao máximo a sua capacidade, a sua condição de humano. Nós somos muito, muito mais do que na realidade a gente está fazendo. Agora, esses casais da Escola de Pais vão ficar em Erechim, eles trabalham em duplas. Não obrigatoriamente. A Escola de Paz está se... Mas não é uma reunião entre vocês, vocês vão trabalhar junto a quem? Nós vamos trabalhar nesse encontro somente pessoas da Escola de Paz. Não, aí sim, mas eu digo ainda, ficando na Escola de Paz, vamos supor que o encontro já passou, mas o trabalho da Escola de Paz, vocês sabem de cor e salteado, eu mais ou menos também sei, mas o nosso público às vezes não sabe, boa parte do público. Essas pessoas trabalham com quem? Em escolas, em empresas, em eventos que convidam outros casais? A gente vai a qualquer lugar. Por exemplo, o trabalho que nós fizemos em Centenário foi dentro da Câmara de Vereadores. Então, a Câmara de Vereadores cedeu espaço
a diretora da escola descobriu com alguém que a escola de pais existia e teve uma pequena ideia do que poderia ser esse trabalho, nos convidou, a gente conversou, eles convidaram os pais, montaram um grupo. Foi para os pais dos alunos? Para os pais dos alunos da escola municipal, mas foi feito dentro da Câmara de Vereadores, ou seja, em comunidades pequenas essas coisas são mais fáceis. Por exemplo, eu proponho que se faça um grupo de pais numa escola municipal, que trabalha de manhã e de tarde, de noite está fechado. Então essa escola vai ter que ser aberta à noite, essa escola vai ter que arrumar segurança para fazer a presença lá. Infelizmente nós vivemos numa sociedade que vive esta realidade, né? A gente não tem segurança em lugar nenhum, então tu tens que ter a segurança da escola para tu poder ir para lá. Então isso, ou seja, mexe com a vida das pessoas. Além dos pais que vão ter que se deslocar às 6, 7 noites para ir para a escola, tu também mexe com o staff da escola, ou a diretora, ou a vice, ou algum professor responsável vai ter que ir lá, abrir a escola, acompanhar o trabalho, esperar que isso termine para fechar a escola. Então, nem sempre isso é confortável para as pessoas. Mas o que eu digo é que é necessário, às vezes, a gente sair da zona de conforto, sair do meu quadrado e partir para outras possibilidades. Ou seja, aceitar que esse incômodo traz benefício, que ele traz muito benefício, entendeu? Porque a gente ouve com frequência. Eu já estou dando hoje círculos de debate, coordenando um círculo de debate da escola para filhos que os pais fizeram escola de pais comigo. E eles lembram do tempo que seus pais iam para a escola de pais. E eles dão testemunho das modificações que aconteceram na família, na relação com os pais ao longo. É óbvio que ninguém transforma a água no vinho, não é esse o nosso objetivo, tá me entendendo? Certo. Mas alguma coisa a gente tem consciência que pode ser modificada, pode ser melhorada com o trabalho. Muito bem, nós estamos conversando hoje com o Dr. César Augusto Detoni sobre um evento agora nos próximos dias aí sobre escola de pais, reunindo representantes dos estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo e já voltamos. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para a frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Muito bem, nós estamos de volta aqui em nome da Unimed Erechim e também de Sicredi Unistatus, que prazerosamente conta hoje com a presença do Dr. César Augusto Detoni. Qual é o seu cargo mesmo lá na Unimed? Eu sei que está envolvido com a educação. É diretor, é coordenador? É diretor de educação. Diretor de educação. Estamos lá batalhando por isso. Bom, vamos voltar ao evento Sul Brasileiro de Escolas de Pais, então. Qual é a temática? O que vocês pretendem abordar? Porque o senhor referiu antes, 2019, acho que foi mais ou menos até ali o último evento em nível nacional, menos aqui dos 3 estados do sul do Brasil, porque nós temos que considerar que o mundo não é mais o mesmo de 19. Os pais tiveram que se adaptar a várias coisas, os filhos também, o mundo também e as escolas de pais. Eu acho que também tem que fazer é isso? Vocês pretendem dar uma revisada, uma reatualizada? A gente tem no temário tradicional, na primeira noite, que é
educar um desafio, então a gente sempre começa falando uma breve apresentação sobre as rápidas e grandes transformações que o mundo vem sofrendo. E cada vez elas são mais intensas, né, num volume maior e mais rápidas. E a gente tem que pensar que o ser humano não é um ser capaz de lidar com tanta transformação, com tanta mudança em tão curto espaço de tempo. Porque se a gente olha o histórico da humanidade, as coisas demoravam muito tempo para serem mudadas. E agora, e era uma quantidade pequena, porque o conhecimento produzido era muito lento. E hoje o conhecimento produzido ele é assombroso. Não há comparação. Então eu tenho que amanhã estar educando meu filho, vivendo a minha vida de relacionamento, meu casamento, minha família, num mundo que é completamente diferente, de um ano para o outro. E a gente tem uma invasão do mundo da nossa casa. E isso acontece para todo mundo. Como eu lido com isso? Era completamente diverso educar a mim quando eu era um bebê na minha casa, do que hoje o meu filho educar o meu neto. Não há nenhuma comparação. Agora, se você olha na essência, é tudo igual. O mundo é diferente, mas o ser humano é o mesmo. As necessidades que nós temos para nos tornarmos humanos é apenas na relação com outros humanos. É de pessoa para pessoa, é de humano para humano. É isso que me humaniza. Esquece o mundo, porque eu sempre me tornei um humano, independente da minha cultura, independente da era que eu vivi. Eu fui um humano produto daquela realidade na época. Mas o processo de humanização independe de tudo que nós criamos. E é isso que a gente faz os pais refletirem. Bom, o conhecimento sobre este ser humano, como ele se desenvolve, o que importa, o que impacta, o que ajuda, o que prejudica, isso tem se produzido conhecimento assim também aos borbotões. É uma quantidade enorme de novas informações. A neurociência, a epigenética. Hoje tu tem evidências biológicas da importância do ambiente sobre a tua vida, sobre o desenvolvimento do teu cérebro, sobre os teus genes. Então, essas informações foram, obviamente, mudando o olhar da escola para o seu fazer, para os temas que a gente apresentava. Então, a escola, nos últimos anos, aproveitou esta meio paralisação, fez um mergulho, se reestruturou, contratou, inclusive, pessoas para ajudar em se reestruturar, ter uma nova proposta, um novo visual, uma nova gestão, também teve que se modernizar. Isso nós vamos apresentar agora aqui para os estados do Sul. Vamos ser apresentadas as novas temáticas que a escola trabalhou nesse período aí e que logo vão ser levadas para os nossos trabalhos e que elas vão estar voltadas para grupos diferentes. Se eu for trabalhar numa escola de múltiplos pais, eu tenho um tema. Se eu vou trabalhar para a escola de pais de crianças pequenas, eu tenho outra temática. Nós agora estamos preparando uma temática, está quase pronta, para pais com filhos adultos. Ou seja, por que isso? Porque quando você é pai, quando você é mãe, quando você tem um filho, você nunca está pronto para a fase que você está vivendo. Quando você tem um bebê recém-nascido, ele tem necessidades de cuidado, de atenção, etc., completamente diferentes de quando ele tiver 1 ano. Então, quando eu aprender a lidar com o recém-nascido, ele já fez 1 ano. Quando eu aprendi a lidar com esse bebê de 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí ele começa a caminhar, é completamente diferente. Cuidar de um bebê que caminha, que vai mexer nas coisas, que vai alcançar a tomada, que vai abrir gaveta, que vai abrir porta. Eu tenho outra realidade. Então, a necessidade de atenção, a maneira de lidar, enfim, a alimentação, tudo vai mudando. Então, a cada ciclo de desenvolvimento desse filho, que eu tenho que aprender, porque eu não estou preparado para isso, quando eu aprendo, ele muda de fase.
E aí ele vai ser um menino, uma menina, ele vai ser um adolescente, ele vai ser um adulto, ele vai casar, vai ser pai. E que bom que eu chegue a ser pai de um filho que já for avô. Ser pai de um filho que já é avô não é a mesma coisa que ser pai de um menino de 2 anos. Eu continuo sendo pai. Então eu vou ter que aprender a ser pai em cada fase da vida dos meus filhos, a vida inteira. E eu vou morrer e ainda não aprendi a ser pai daquela fase que eu estava vivenciando antes. Mas a escola de pais, eu imagino que ela também deve ter algumas coisas essenciais, algumas linhas básicas, mestras. Isto é o que... Porque cada caso é um caso. Digamos, Sim. cada filho é um filho. Não. Isto a gente tem um temário básico e uma das coisas que a gente trabalha sempre é assim: esqueçam a idealização. Esqueçam que vocês vão ser pais maravilhosos. Eu não sou, você não é. Nós não fomos pais maravilhosos. O que acontece com os pais que se acham maravilhosos e fantásticos? Eles esperam ter filhos fantásticos, maravilhosos. Porque, enfim, se eu sou o pai, meus filhos têm que ser o cara. E isto não é verdade. Isto é uma idealização. Isso traz muita frustração, muita dificuldade. E, obviamente, que aquilo... Por que a gente não tem receita para educar filho? A receita é para bolo. O bolo é sempre o mesmo. Tu pode botar mais açúcar, menos açúcar, mas na essência um bolo de laranja é um bolo de laranja. Filho não é assim. Sim, mas até o bolo não tem... Se na tua não família... está sujeito a emoções, a reações... Se na nossa família, né, tu tem 3 filhos, nenhum é igual ao outro. Aí alguém questiona. Bom, primeiro, a carga genética não é a mesma. Segundo, os pais do primeiro filho não são os mesmos do segundo, nem os mesmos do terceiro, nem os mesmos do quarto. Porque nós nos transformamos ao longo do tempo, a cada dia que passa. Tu agrega novas experiências, novos conhecimentos, frustrações, pode ter livrado de frustrações que tu tinha no primeiro filho para o segundo. Enfim, a gente está sempre em transformação. Então, os filhos não podem ser iguais porque os pais não são iguais. Essas transformações, até que ponto, digamos, parte da criança, digamos, de fora, de dentro para fora, e até que ponto elas são bombardeadas por... Bom, todas as crianças têm uma característica própria, uma individualidade. Porque eu não esqueço que o senhor já esteve aqui várias vezes e disse o seguinte: antes da criança nascer, está lá no útero, ali a criança já está sendo formada, o que ela poderá ser. Começa pela carga genética, que tem no mínimo 3 gerações de influência sobre os genes que ela tem, que ela está recebendo. Depois ela tem um período de experiências que ela vivencia dentro do útero materno, que é extremamente impactante, principalmente a epigenética, é o período mais sensível da vida do ser humano, é na vida intraútero. Então ela é sempre propensa a ter esses efeitos. E é por isso que a gente diz que é necessário que a gente chegue cada vez mais cedo nos pais, ou seja, nos futuros pais, para que a gente possa já, durante a gestação, né, tentar minimizar, porque não vamos livrar ninguém de tudo, né, mas minimizar essas coisas que possam ser nocivas. Então, a singularidade é total, não existem 2 iguais, não existe a mesma receita, portanto, para educar os filhos. Tu vai ter que construir, a gente brinca com o manual de instrução, tu tem que construir um manual de instrução porque o PROCON disse que o manual de instrução é do fabricante, da responsabilidade. Não é do governo, não é do pediatra, não é da psicóloga, tá me entendendo? O manual de instrução, ou seja, como eu vou fazer para educar o meu filho, é eu que tenho que construir. Não é da professora? Não é da professora, eu vou construindo. Mas como é que eu faço? Eu vou ter que ir escrevendo ele. Aquela história, olha que uma criança de 2 meses tem esse manual aqui, depois eu tenho que saber como é que vai ser com 1 ano, com 2 anos. Eu vou construindo isso. E o pior, esse manual aqui, quando este filho já está lá e veio o outro, eu tenho que pegar e construir outro manual.
porque o manual que eu usei para o primeiro não é o mesmo que eu vou usar para o segundo. E a criança não é um ser inerte. Ela também tem vontade própria, ela tem as manias dela, ela é extremamente inteligente e ela é provocativa. Uma criança tem capacidades que ninguém imagina que ela possa ter. Por exemplo, uma criança de 3 dias tem capacidade de imitar adulto. Os estudos estão mostrando isso. Isso era impensável há 10 anos, 20 anos atrás. Uma criança com algumas horas... Impensável, digamos, a ciência, no o que veio a ser descoberto depois. Aquilo que nós pensávamos sobre as crianças, Sim, né? porque ela já imitava. Ela já imitava e a gente não tinha capacidade de percepção de... Sim. Né? Então, estas coisas todas mostram para essa necessidade que cada vez mais os construtores de humanos, que são os pais, os construtores da humanização, né, eles têm que se sentir responsáveis por isso e têm que estar preparados cada vez mais. Porque talvez a grande desgraça de um ser humano é ele não ter tido a oportunidade de ser humanizado. De me tornar aquilo que na criação o Criador disse, imagem e semelhança. Nós podemos ser. Tu conhece algumas pessoas que estão muito próximas disso, ou conheceu, ou já ouviu falar. Mas isso depende de como a gente é educado e como a gente é criado. Doutor César, vamos falar um pouquinho sobre... Porque quando a gente estava nos anos 80, digamos, nos anos 70, a gente jogava assim lá para o outro lado do mundo, do muro, do mundo, do tempo. Meu Deus, quando chegar o ano de 2000, né? Bom, o ano de 2000, nós já passamos quase 1/4 de século depois do ano 2000, né? E cada vez as mudanças, elas não só acontecem, mas numa velocidade muito maior do que aconteceu, acho que nos anos 60, ou 50, ou 40, né? As escolas de pais vão adaptar os seus digamos, conteúdos. Os seus conteúdos. Obrigado. Os seus conteúdos, como é que elas vão adaptar isso aí? Como é que elas olham? O livrinho de estrada iluminada, ele não que não sirva mais, mas ele tem que ser reescrito. Concordo. O grande desafio, talvez, que a humanidade tenha hoje é que nós perdemos o controle. Nós, humanidade. Nós perdemos o controle. Não só pai. Nós não somos mais. As mudanças estão acontecendo à revelia da tua vontade, à revelia da tua visão crítica. Nós estamos envolvidos hoje numa onda de ocupação com o trabalho, com o ganho, com o consumo, e estamos cada vez mais distantes e empobrecidos das vivências, das convivências, daquilo que nos torna realmente humanos, que são as relações. E o tempo que a gente não está trabalhando, nós estamos cada vez mais consumidos pelas telas, que nos afastam. E eu tenho a falsa sensação, porque eu falo com a minha filha que está em Porto Alegre, que eu falo com o meu filho que está na Europa, ou não sei aonde, pelo celular, com imagem, etc., que isso me dá proximidade. Isso não me dá proximidade. Está me entendendo? Então, a gente está perdido nesse mar. E a gente perdeu o senso crítico daquilo que é sagrado. O que é sagrado? O que é importante? O que é necessidade humana para que a gente seja feliz? O mundo, com tudo isso, está sendo mais feliz? As pessoas têm um nível de felicidade, de satisfação maior? Como a gente pode medir isso? Está me entendendo? Então, aonde que eu devo colocar realmente toda a minha atenção na minha vida? O mundo me puxa para onde? E todos nós estamos indo para onde hoje está pendendo o negócio, que é o status,
que é o trabalho, a remuneração e a capacidade de consumo. É isso que nós gastamos, o nosso tempo. E isso nos torna melhores? E isso nos traz felicidade? Pois é. Agora, a gente está no celular também, né? E a gente recebe muitas coisas assim, diz, olha, o fulano de tal, quando chegou nos seus 88 anos, 85, 92, ou sei lá o quê, no ocaso do fim da vida, o cara diz, olha, eu me dei conta agora que a felicidade está nas pequenas coisas, de eu sentar em casa, pegar minha cuia, olhar uma árvore, um passarinho que está ali e tal, e aquilo me traz uma paz, uma sensação de felicidade e tal. Eu não precisaria ter tudo. No entanto, o cara foi um sujeito que correu a vida inteira, trabalhou a vida inteira. Por que esse processo não acontece? Por que a pessoa, quando tem 25 ou 30 anos, ou 10 anos, ou 12, ou 15, né, não pensa assim? Ninguém fala disso. Porque a pessoa não está preparada, eu não quero nem saber. O que você acha que pensarão as pessoas que me ouvirem falando isso? Tu acha que alguém que fala isso tem aceitação hoje coletiva ou tem às vezes um certo desdém por esse tipo de conversa? Tem um desdém, eu acho, porque entendeu? Como é que o pessoal da escola de pais vai ensinar as pessoas, ao invés de dizer, tu tem que estudar, tu tem que trabalhar, tu tem que conseguir as coisas, tem que começar a se tornar independente, a ter e ter e ter. Esta é a grande proposta. E todo o processo educativo da sociedade que a gente vive hoje é para isso. É para autonomia, mas de certa forma um hedonismo, um individualismo exagerado. Onde, na realidade, nós, seres humanos, chegamos até aqui hoje não foi pela individualidade, pelo hedonismo, pelo egoísmo. Nós chegamos aqui pela convivência, pela cooperação, pela aglomeração. Nós somos seres gregários. E talvez o grande segredo hoje para tu ter uma vida mais feliz é a capacidade de viver em comunidade. E aí, quais comunidades eu pertenço? Hoje, se você vai num bairro e etc., e pergunta para os pais, como eu faço lá, qual é o trabalho que você faz pela comunidade? A que grupo você pertence? Tem uma associação de bairro? Tem a associação da igreja que você pertence, que você frequenta, você vai no CTG, você vai no Rotary, você vai na escola de paz. Aí o cara, enfim, tem muitos que se levantam e já se defendem, só falam de futebol, de política, de não sei o quê. Cada um começa a dizer o que tem e o que não tem. Então, eu fico em casa. Eu vou para a escola, talvez a forma como eu fui educado na minha casa também tenha sido nesse sentido. Eu sou educado para isso, para essa sociedade competitiva, entendeu? Para supremacia, para superar os outros, para ser melhor do que os outros, entendeu? Então eu vivo numa eterna competição e vivo na comparação, e eu nunca vou ser feliz quando eu estou na comparação, porque sempre vai ter alguém melhor do que eu. E não é porque tem alguém melhor do que eu, com mais dinheiro do que eu, é que eu tenho que ser infeliz. Qual é o meu limite? Qual é a minha necessidade real? Vai para casa e olha das coisas que a gente tem em casa, quantas são essenciais para eu ser feliz, para mim viver bem. E quantas são dispensáveis que eu podia jogar fora, e quantas eu jogo fora, porque não tem mais sentido. Quanto eletrodoméstico, quanto eletrônico a gente comprou, usou 3 meses, 4 meses, botou lá no armário, está lá e não usa mais. Uhum. Mas tu é despertado pelo desejo, tu tem uma coisa massiva que te orienta para isso, e esse desejo te leva obrigatoriamente, se eu quero satisfazer o meu desejo de consumo de qualquer coisa, o carro, que vale uma fortuna, eu tenho que ganhar esse dinheiro. E para ganhar eu tenho que trabalhar, que é a maneira correta. E isso vai nos afastando, às vezes, das coisas sagradas da vida. Mas o adolescente, às vezes, não só é impulsionado
pelos pais e pela família para trilhar esse caminho, como ele também vê que o amigo, o sujeito do grupo, o vizinho, não sei o quê, pô, eles estão... Como é que o fulano de tal está dando certo, já conseguiu não sei o quê, e você não vai para frente? Hoje a gente vê jovens, de certa forma, tendo um comportamento crítico em relação a isso. Curtindo a vida mais cedo, eles estão ouvindo esse velhinho de 90 que disse, olha, agora se eu tivesse feito aquilo... Eu também concordo. Eles estão começando a pensar nisso. E eles estão sendo criticados por nós. Porque eles não se envolvem, porque eles não se comprometem, etc. Por nós, não escola de... Nós pais, nós os baby boomers. Vai viajar de novo, mas vai passear de novo. Como? Eu, na tua idade, ainda não tinha viajado nenhuma vez, eu nunca aproveitei. Eu fui conhecer o mar quando eu tinha não sei quantos anos e tal. Então, a gente fica espantado com isso. Mas a gente está muito preocupado com esta história do envolvimento comunitário das pessoas. E um dos temas que a gente vai tratar na revisão agora, nós temos uma palestrante que foi convidada daqui de Erechim, que é a doutora Sandra Munero, psicóloga, que vai falar sobre exatamente do voluntariado. Qual é o lugar do voluntariado, né? Qual é o lugar da minha introdução social, ou seja, fazer algo pela comunidade? Não importa se é a escola de paz, se é no Rotary Club, se é no Lions, se é no CTG, onde é que eu vou me enfiar. Assim, eu vou ter que descobrir alguma coisa, eu tenho que me envolver. E isto talvez seja uma grande força transformadora da sociedade futura. Né? Porque quando eu me envolvo num trabalho voluntário, eu desenvolvo valores dentro de mim que vão me ajudar a ser um ser humano melhor. E esse é um grande desafio. Então, claro, essa palestra é para gente que já está picada pelo mosquito. A gente quer reforçar, porque também nós estamos assustados com essa debandada que houve durante a pandemia. Acho que vários motivos, inclusive o medo da doença, o medo da presença com comunidades e tal, de se contaminar, isso foi criando, e aí as pessoas se afastam e não retornam. Até porque alguns já estão numa fase de idade tipo a minha, assim, bom, o que eu vou voltar a fazer na escola? Bom, sei, vou fazer o que eu acho que eu devo fazer. Eu tenho lido algumas matérias em jornais, especialmente do centro do país, e é meio que baseado em estudos científicos e não só, até a observação da realidade, onde também é bastante crescente o número de filhos que saíram de casa e que estão lá nos seus 30 e poucos anos e que, de repente, desejaram voltar para casa. Eu tenho lido aí a respeito disso, de conviver novamente com os pais, ou não sei se para não fazer nada, ou viver nas costas do pai, mas que tem voltado ao chamado de ninho. Ninho, que é, às vezes, uma saudade de um ninho que talvez não os tenha acolhido tão bem no passado. E agora eu tenho essa necessidade, sinto isso e volto para lá. Também não sei até que ponto é a pressão do mundo exterior, a concorrência, as dificuldades. Está muito difícil. Se tu imaginares hoje, né, tu te aprontar para o mercado de trabalho, porque hoje, como é que você vai dirigir manusear uma máquina agrícola moderna? Hoje você precisa ter segundo grau, precisa saber alguma coisa de informática, porque essas coisas estão muito adiantadas. Então, aquele sujeito que não sabia fazer nada, que ia ser operador de máquina agrícola ou de máquina da operadora da prefeitura, lá, etc., hoje ele tem que ter um preparo para isso. Um motorista de caminhão que poderia ser um analfabeto, como é que ele vai fazer isso hoje? Ele é obrigado a ter uma formação básica e entender, porque todos esses instrumentos de trabalho hoje são informatizados, tem alta tecnologia. Então, o mundo realmente mudou e exige pessoas novas, né, com novas possibilidades, com novas condições para poder trabalhar com isso que está aí. Isso está totalmente mudado. E outra coisa que a gente está preocupado também é com
a gente vai ter uma palestra sobre isso com o Rodrigo, que é sobre a marca pessoal, ou seja, a minha imagem. Como eu construo a minha imagem? Como eu construo, por exemplo, a imagem do meu grupo? Como é que eu zelo pela imagem ao grupo ao qual pertenço? Tá me entendendo? Então, a gente precisa também ter isso daí hoje, que é um zelo por mim. Como é que eu me apresento para as pessoas? Como é que as pessoas vão me enxergar? Eu tenho que me preocupar com isso. E que, às vezes, não é a maquiagem, não é a barba bem aparada, até isso pode fazer parte, mas são os comportamentos, são os cuidados que eu devo ter, a maneira como eu me comporto com as pessoas, enfim. E a instituição também tem que ter esse cuidado. Então, hoje a Escola de Paz tem uma atenção muito grande para isso, porque a imagem das instituições está muito mais exposta. Quem ouvia falar da Escola de Paz, por exemplo, quando nós não tínhamos TV em Erechim? Raramente tu podia chegar, talvez, dar uma entrevista no rádio. Então, a tua imagem não era exposta. Hoje a imagem é exposta, porque a gente tem a mídia social. Hoje a Escola de Paz tem uma diversidade de estruturas digitais para se colocar diante do público. Bom, eu preciso alimentar isso, eu preciso cuidar do que eu estou oferecendo ali, eu preciso filtrar os temas que a gente vai ofertar. Há um cuidado enorme com isso, né? Vocês vocês vão procurar, digamos, meio que uniformizar nesses 3 estados aí, ao menos, o discurso? A gente tem essa preocupação. Discurso, né? E ação. Na realidade, vai estar presente aqui o presidente da escola, o vice-presidente da Escola de Paz também. Vai estar aqui parte do conselho consultivo da escola, vai estar aqui também. Então, toda a autoridade da Escola de Paz do Brasil vai estar aqui, né? E esses eventos hoje são realizados em várias regiões. São Paulo faz Centro-Oeste, né? Sudeste, Centro-Oeste é feito em Goiás, aí é Goiás, Mato Grosso, e é feito também no Nordeste, que são 4 estados do Nordeste que participam disso. E às vezes no Centro-Oeste é feito com Belo Horizonte, às vezes Belo Horizonte ainda faz individual. Mas há sempre esta necessidade de olhar de novo, de repensar, e realmente nos 37 anos que a gente está dentro da escola, talvez a maior transformação que a escola passou, e a gente está, vamos dizer assim, perdendo os últimos fundadores. Já acho que não tem mais ninguém que fundou a escola hoje que está dentro do movimento. Então é óbvio que além de mudar as pessoas, né, mudou muita coisa, e a escola obviamente tem que se adaptar a isso, e ela precisa ofertar estas novas possibilidades para todos os associados. Então a revisão tem esse objetivo, traz para uma situação local, né, todas essas propostas novas diretamente com os dirigentes. Bom, nós temos 1 minuto e meio ainda, né? Gostaria de agradecer a sua participação aqui, sempre esclarecedora e de um valor informativo bastante elevado, né? Eu acho que até outros veículos de comunicação poderiam dedicar, quem sabe, uma atenção maior, abrindo espaço para a Escola de Paz, se já o fazem, ok? Mas eu acho que a comunidade, como um todo, poderia dedicar, quem sabe, alguns minutos a mais, né? Algum tempo a mais para também alavancar um pouco mais esse trabalho que é feito. 50 segundos para o senhor ainda. Eu acho que a gente não vai parar o mundo, né? Nós não vamos parar o mundo, mas temos sim uma ideia de nos proteger de algumas coisas que hoje nos assolam, nos arrastam, né? E minimizar os efeitos que esse mundo louco que está vindo aí está fazendo com o ser humano.
qualquer mudança positiva que a gente consiga, onde a gente vai, para nós é sempre um resultado muito significativo. E a gente agradece a todos que recebem a Escola de Paz. Ok. Rapidamente, esse evento é aberto para quem? É aberto só para os associados da escola, porque nós temos até um problema de local, né? Sim. Não, daqui um pouco abre para todo mundo. Nós estamos previndo aí 50 pessoas, daqui a pouco aparece 400. Até imaginamos em fazer um evento na sexta-feira à noite aberto ao público, mas a gente teve algumas dificuldades, principalmente com o tema que a gente queria e o palestrante. Como a gente não conseguiu fechar com isso, então ficamos fechados. Doutor César, meu amigo César Augusto Detoni, mais uma vez, muito obrigado. O senhor sempre tem nosso espaço aqui, o senhor sabe disso, né? E para mim, pessoalmente, é uma alegria poder recebê-lo aqui. A todos aí de casa, muito obrigado mais uma vez, uma boa noite e até a próxima. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, Créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado.